Boa noite. Vamos então começar a nossa aula em que eu vou falar sobre a questão da redação no vestibular 2016 da UNEMAT. Primeiro, que nunca se esqueça, eu sempre tenho a minha cola, né, aqui para eu seguir um roteiro. E a primeira coisa que eu vou falar, então, item 1, vai ser a questão da pertinência do tema. É óbvio, né, não vou nem questionar se esse tema é pertinente ou não. Pertinência ele tem. O que significa pertinência? Significa assim, não é um tema retirado do nada, descontextualizado, né? Nós estamos aí há algum tempo já acompanhando esse processo de impeachment aqui no Brasil. Eu sempre falo dos meus alunos que eu gostaria de não estar passando novamente por isso, porque eu sou da geração que presenciou, que participou do impeachment do Collor. Então, assim, a gente ficava achando que na nossa vida, né, nessa geração, nós não veríamos outro incidente político como esse. Entretanto, estamos aí e a UNEMAT nos convidou os alunos, os vestibulandos, a falarem sobre esse tema, né? Então, pertinente, o tema o segundo aspecto seria assim, quais seriam as condições para um aluno egresso do ensino médio brasileiro falar sobre esse tema na perspectiva em que ele foi colocado. Então, o aluno tinha, quando existe um ou, existe uma alternância, né? Você quer laranja ou limão? Eu tenho que escolher um dos dois. E o vestibular exigia isso, que o aluno se posicionasse dizendo se um ou se outro. E mais ainda, ele acrescentava a questão da representatividade. Então eu vou ler, né, vocês que têm a prova e podem me acompanhar também, em que se falava o seguinte: o impeachment é golpe ou não? Apresentando proposta de intervenção que discuta a relação do impeachment e o golpe e a crise de representatividade política brasileira. Eu não tenho a prova em mãos, né, mas eu vou fazer essas reflexões com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar antes de nós lermos os textos de apoio é sobre o que significa representatividade política brasileira. Eu tenho aqui um link, depois eu vou publicar esse link para vocês, e o link fala o seguinte, ó: representatividade significa representar politicamente os interesses de determinado grupo, classe social ou de um povo. Aí o texto vem dizendo o seguinte, ó: é uma competência atribuída a um indivíduo ou uma entidade fundamentada na habilidade para desempenhar um papel. Então, assim, não adianta eu votar num prefeito porque ele é bonitão. Não adianta eu votar numa deputada porque ela é bonitinha, porque fala bem. Porque, na verdade, quando nós votamos uma pessoa, no que diz respeito aos homens públicos, às mulheres públicas, nós estamos votando porque ela vai nos representar. Ela vai chegar lá no Senado, na Câmara, ela vai chegar lá na Prefeitura, ela vai chegar onde ela tiver poder e vai falar assim, olha, em nome da Suzana, CPF tal, título de eleitor tal, eu digo que sim, eu voto favorável, eu voto contrário, eu proponho esses projetos, né? Isso que é a representatividade. Ele continua. A representatividade política em um Estado moderno significa que a maioria da população elegeu um representante para tomar decisões. Aí já é alguma coisa questionável, né? Porque não é bem assim a maioria. Nós temos uma lei eleitoral que é por um coeficiente eleitoral e às vezes quem é mais votado não entra e quem é menos votado, mas por conta da legenda entra, né? Então, essa representatividade já tem passa por um certo questionamento na lei eleitoral brasileira. Então aí o texto continua, eu vou postar esse texto aqui no Face, falando sobre a representatividade de sindicatos, sobre a representatividade acadêmica, estudantil, por isso que o processo de voto é tão importante, tá? Então vamos associar uma coisa a outra. Eu associo então agora a representatividade
das pessoas que compõem a Câmara dos Deputados, que depois o Senado, porque eles foram eleitos pelo voto popular. A nossa presidente, ela também foi eleita por voto popular, ela não foi imposta. Ela foi votada, ela foi eleita. Então, tanto ela que está sendo julgada, quanto aqueles que estão julgando, ambos têm representatividade. Tudo bem? A outra questão é a questão da soberania. Então, nós temos aqui um texto na prova que trata desse aspecto. Ele fala sobre soberania, né? Está bem no finalzinho, tá bem? Então, falava desse jeito. Vou ler um trecho. Não se pode trocar a soberania popular por um oportunismo político partidário. A organização do sistema constitucional brasileiro é clara e, por essa razão, definiu os limites legais para a efetivação de um processo de destituição. Ignorá-los afeta o funcionamento do sistema político e distorce a força e operacionalidade que devem ter a Constituição e as leis. Nossa preocupação não é isolada, porque o sistema das Nações Unidas e a União das Nações Sul-Americanas também dela compartilham. Deve-se, aí vem a opinião do texto, né? Julgar a partir da decência e da probidade pública os atos indecentes e criminosos, e não o inverso. Esse princípio será também essencial para a luta contra a corrupção que assola o país e que deve ser combatida até o fim. É do interesse de todos que a investigação chegue até suas últimas consequências. A conscientização deve valer-se da verdade e da justiça, e a consciência política só é válida quando se expressa em conformidade com a institucionalidade em vigor no país. Vamos entender tudo isso do ponto de vista desse tema. Ora, a Constituição, primeiramente, ela prevê que o Estado é soberano, tá? O que significa essa soberania? Significa, aí esse tema de soberania já foi tratado no nosso curso. Tem alguns alunos aí que tem trauma dele, mas doeu, mas aprenderam, né? A soberania ela pode ser externa ou ela pode ser interna. A soberania externa é a relação que o Brasil tem com os outros países, né? Então, de vez em quando, a gente vê alguns incidentes aí quanto a aspectos de soberania, né? Tem que ter mutualidade. Se um país destratar um brasileiro, o Brasil se sente à vontade para destratar o estrangeiro daquele país, né? O Brasil tem que ter suas leis respeitadas por outros países, assim como nós temos que respeitar a lei de outros países, certo? A soberania interna significa o quê? Significa que o Estado, ele é um ente que está maior, ele é maior do que qualquer interesse particular, né? Então, no que diz respeito à representatividade, os políticos eleitos pelo voto popular, que tem essa representatividade, por exemplo, né, que eu acabei de falar, eles não podem colocar suas vaidades, suas paixões acima dos interesses soberanos do Estado brasileiro. Ok? É isso que é a soberania que trata aqui nesse texto. Nesse texto, ele começa, que eu acabei de ler, ele começa falando sobre as alianças políticas, que no presidencialismo garantem a eficiência para legislar e governar. Nesse quesito, pessoal, ninguém ali é santo. A aliança política era feita por PT, Lula, Dilma, com sua base aliada, né, que vem de aliança, aliar, estar na mesma linha, assim como aqueles que se opõem a eles também têm suas alianças. Bem, esse é o jogo político, também não existe, não podemos condená-los por isso, inclusive. Agora, é claro, existem alianças que são questionáveis, né? Outras são para fim de governar, outras têm, e assim vai, tudo bem? Outro termo que eu gostaria de explicar, porque nem todos conhecem, é a palavra probo e improbidade. Então, quem que é probo? É aquele que atua adequadamente, de acordo com a lei. E improbidade é aquele que não agiu em consonância com a lei, tá bem? Não vamos esquecer uma coisa que eu expliquei ainda
Não, minto, semana passada para os alunos, tá? Nós que somos civis, não temos cargos políticos, nós podemos fazer tudo, desde que a lei não me proíba, tá? Nós podemos fazer tudo, desde que a lei não nos proíba. Agora, a pessoa que tem um cargo, ela só pode fazer aquilo que a lei determina, ela não pode fugir disso. Se a lei, ela só vai fazer aquilo que está determinado em lei para que ela faça, certo? E no caso aqui, o que se questiona é a probidade da administração da Dilma Rousseff. Ela fez certo ou fez errado? Há o que julgar ou não há o que julgar? Aí vem o subtema da representatividade. Quem está julgando, que representa, que coloca o Estado como soberano, eles estão sendo probos também na sua conduta como julgadores? Sim ou não? Se o aluno não dominasse, não entendesse essas três chaves aí, e aposto, acredito, conhecendo o nosso povo brasileiro, conhecendo o alunado do ensino médio, sei que poucos teriam domínio quanto a esses elementos, né? Com base nisso, os alunos teriam que fazer a sua redação, tá bem? Então, eu já li 2 textos aqui da proposta. Então, a proposta vinha falando o que o aluno tinha que fazer, beleza, né? Colocava um texto da Constituição, em que, em seu artigo 85, prevê, no item 5, que o crime de responsabilidade do presidente da República seria não manter essa probidade, né? Então, ele tem que obedecer à probidade da administração, ele tem que obedecer à lei orçamentária, ele tem que obedecer o cumprimento das leis e as decisões judiciais. Se ele não obedecer a isso, ele pode ser afastado do cargo por meio do impedimento. Tudo bem? Esse era um texto, base legal, muito bem escolhido pela banca que elaborou. Depois disso, vinha a denúncia de número 1 de 2006, assinada pelo relator Antônio Anastasia, que nós já conhecemos da mídia, e ele vai justificar a denúncia, certo? Eu não vou ler inteiro, mas alguns trechos eu preciso destacar, que ele fala assim, olha, nesse cenário, a alegação de que o presente impeachment é um golpe é absolutamente descabida e desprovida de amparo fático e legal. Pelo contrário, o impeachment é justamente um mecanismo constitucional que previne rupturas institucionais. Repito, porque ele já havia alegado isso anteriormente, né? Então, é um texto que vem expor a defesa, né, dessa denúncia que acabou desencadeando o impeachment. Não se trata aqui de contrastar o mandato da senhora presidente com índices críticos de impopularidade, com o sentimento de rejeição latente ou explícito que se alastra em redes sociais, ora irosas, né, de ira, ora moderadas, com eventuais condutas veiculadas em áudios e delações, nem com quaisquer persecuções por condutas que não se relacionem ao exercício do seu munus presidencial. Então ele fala o seguinte, a denúncia foi aceita porque os crimes dos quais ela é acusada, eles se detêm tão somente ao papel dela como presidente, tá? Esse era um texto de apoio que estava aí colocado. O outro texto era uma charge, né? Em que fica, em nome de Deus eu voto sim, Deus nos ajude, eu voto sim, Deus é minha família, voto sim, Deus é grande, e Deus olha feio para baixo e fala, ó, me tira dessa, eu não quero nem saber desse debate de vocês aí, ai, meu cabelo tá arrepiado, não quero nem saber desse debate aí de vocês, me põe fora desse negócio, tá? Vamos interpretar rapidamente a charge. É um deboche, uma ironia feita, né? Aqueles que julgaram
em primeira instância, né, na Câmara dos Deputados, o cabimento ou não do impeachment, né? Então, algumas pessoas não gostaram, que falaram em nome de Deus, em nome da família. Teve até lá o caso de alguém que foi para um Brasil melhor e depois foi preso no outro dia, né? Então, a charge aí vem criticar essas pessoas que votaram em nome de Deus. Aí mais embaixo nós tínhamos, veja aquela nuvem no céu, parece formar a palavra impeachment. Olha, agora parece formar a frase não vai ter golpe. E o vento soprou e já está mudando de novo. Nesse caso nós temos duas pessoas que estão fazendo uma brincadeira. Essa brincadeira ela remete a uma brincadeira infantil, né? Não sei se vocês se lembram de estar olhando para uma nuvem e falar, isso aí parece um carneirinho, parece um cachorro, né? Parece um garfo. E aqui está dizendo o seguinte, depende do vento, né? As coisas mudam muito rapidamente no Brasil. Sobre a charge anterior, tem um comentário a fazer. Todo mundo que menciona Deus e família, para o chargista, está ali travestido, né? É colocado como um rato. Eu achei a charge tendenciosa, né? Como se todo mundo que votou favorável ao impeachment fosse rato, né? Então, aí já não gostei. A charge de baixo eu gostei, achei ela interessante, porque ela não dá um direcionamento, como se a Unemate tivesse um posicionamento. Ela deixa aberto, né? E a de cima não. Quer dizer, quem votou favorável é rato, quem votou contra o impeachment é o quê? É santo? Então aí já não gostei muito, mas tudo bem, tudo bem. O aluno tem que ser crítico, né? E depois vem o texto da soberania, tá? Então era com base nisso. Soberania, improbidade, representatividade, quem votou, por que votou, se era sobre questões pessoais ou não era questões pessoais. Está aí o impeachment ou o golpe, e o aluno tinha que se posicionar a respeito. Tudo bem? Encerro essa primeira parte dizendo o seguinte. Então, 1, falei sobre a pertinência do tema. 2, falei sobre se o aluno tinha condições ou não de fazer esse texto. Eu falei que ele tinha se ele conhecesse tudo aquilo que eu falei aqui do 1 e mais algumas coisinhas. Agora eu vou partir para a parte 3. Qual o desafio que o aluno tinha à sua frente? Primeiro é o desafio típico do jovem e do adolescente. Eles se colocam sempre numa posição difícil, pensando assim, falo o que eu penso ou falo aquilo que eu imagino que o meu corretor vai querer que eu fale, né? Então, nesse sentido, eu espero realmente que a Unemate não tenha um direcionamento da resposta que o aluno devia dar, mas que ela se paute tão somente no quê? 1. Obediência ao que foi solicitado. Texto dissertativo e argumentativo em que o aluno opta se é golpe ou impeachment, tratando da questão da representatividade com argumentos coerentes e coesos e apresentando uma proposta de intervenção. E pronto. Se ele é favorável à ideia de golpe ou de impeachment, eu espero que a universidade prove que ela mesma não está direcionando para uma resposta. Isso a gente vai ver quando saírem as notas. E passo a falar de 2 teses possíveis, porque eu mesma não quero me manifestar quanto ao tema, porque como professora eu não gosto de me manifestar. Como professora, eu e minha equipe do curso de redação, professora Suzana Luz, nós gostamos que o aluno fique à vontade. Se ele pensa que é impeachment, que prove. Se ele pensa que é golpe, que prove. Com esses requisitos. Tá bem? Nós não doutrinamos. Nós não precisamos disso. O aluno tem família. O aluno tem senso crítico. O aluno tem leitura. Ele tem que se posicionar. Então, vamos imaginar alguém que dissesse, é um golpe. Pronto, é um golpe sem armas, é um golpe, como tem chamado, né? As pessoas têm usado esses termos, institucional, né? Que está em andamento. Lembrando que o nosso governador, Dr. Pedro Taques, foi o primeiro governador a mostrar-se explicitamente favorável ao impeachment, ao impedimento, tá?
Então, de repente, é um dado interessante para colocarmos na nossa redação, tanto para a defesa de uma tese quanto de outra, tá? Então, voltando. Então, eu quero defender, sim, um golpe institucional em andamento, tá? Os membros que estão revestidos, sim, de representatividade, porque não tem ninguém que foi colocado lá só para isso, né? Tem sim representatividade, estão se apoderando, estão se aproveitando dessa representatividade para fraudar aquela soberania sobre a qual eu falei e atenderem a seus desejos, seus ímpetos pessoais e partidários, ao invés de defender a pátria, ao invés de defender a nação. O aluno poderia defender essa tese. Ele poderia dizer sim, há um golpe e as pessoas estão achando que há uma legalidade, mas não há legalidade, porque não há defesa da democracia, não há defesa do voto, não estão sendo respeitadas as urnas, e esses representantes que estão aí, eles sim deveriam estar sendo destituídos de seus cargos, tá bem? O aluno poderia mostrar a fragilidade do argumento deles, dizendo que esse papo de que tem uma... Calma, eu vou olhar a cola aqui. De que é o conjunto da obra que incrimina a presidente, que não há um crime que ela tenha cometido, que os desvios que aconteceram, ou que supostamente aconteceram, que ainda estão em análise, tem seu próprio processo, que a Lava Jato se mistura, inclusive, quanto aos desvios ou má administração do dinheiro da Petrobras. Isso tudo não justifica, o aumento do desemprego também não justifica, porque já houve outras épocas que teve aumento de desemprego no Brasil e ninguém foi impedido por conta disso. O aluno poderia se pautar nessa argumentação, né? Que proposta de intervenção o aluno poderia usar se fosse esse o caso? Ele poderia falar sim, que há um golpe em andamento e que a população deveria ir à rua para defender a presidente que foi eleita democraticamente, né? Que os partidos que são a base aliada devem se organizar, sim, ou deveriam ter se organizado, sim, né? Ter feito um levante contra esse processo. Então, o aluno poderia defender nesses termos. Aí eu tinha colocado mais uma coisa aqui. As entidades representativas que apoiam a Dilma, que sabem que ela não cometeu nenhum ato ilícito, nenhum ato de improbidade, deveriam ter feito campanhas, né? Colocado na televisão, feito cartaz, mobilizado, feito vigílias, né? Na frente das assembleias legislativas. O aluno poderia ter trabalhado nesse sentido, que ela tivesse vindo a público mais vezes se defender, que ela tivesse mobilizado a população a seu favor. Então era totalmente possível fazer um texto assim, tá bem? Então quem escreveu dizendo que é sim um golpe institucional, durma em paz e tranquilo. Seus argumentos comprovaram a sua tese? Ótimo. Escreveu em norma culta? Ligou direitinho as ideias? Excelente. Não precisa se preocupar, tá bem? Virando minha cola. A outra tese. Não há golpe. E fala que é golpe aqueles que não estão querendo cumprir a Constituição. Tá bem? Então, já ó, o aluno colocando a tese dele, tá bem? O aluno tem que defender que há um processo previsto há quanto tempo, né? Que o julgamento é um julgamento político com base em várias ilegalidades. Então, aí temos a Petrobras para provar. Existem indícios de patrocínio de Caixa 2 para reeleição, indícios, né? Tudo está sendo feito por meios legais. Ironicamente, eu fui procurar um livro de direito constitucional e achei um que foi escrito pelo Temer. E o livro é vou falar para vocês, eu comprei em 97, é a 13ª edição.
A primeira edição dele foi de 1982. E aqui fala claramente, ó, crimes de responsabilidade. A Constituição alude a crimes de responsabilidade e a crimes comuns. Quais são? Os de responsabilidade são os capitulados no artigo 85 da Constituição Federal e praticáveis por pessoas investidas de certas funções. Quais as pessoas passíveis de responsabilização política? O presidente da República. Tá bem? E aí ele vai falando do ministro, do Supremo, procurador-geral, tal. Aí ele vem com o artigo 85, igualzinho estava na proposta, e fala: essa enumeração é exemplificativa, pois o presidente poderá ser responsabilizado por todos os atos atentatórios à Constituição Federal. Mas essa exemplificação ressalta a convicção de que somente certas pessoas, no exercício de suas funções, podem praticar crimes de responsabilidades. Tá bem? As pessoas comuns não têm condições de atentar contra a exigência da União. Mas o presidente da República, titular do pessoal civil e militar, tem potencialmente a possibilidade de praticar esse ato. E aí ele explica todo o processo de impedimento, como está sendo feito hoje aqui no Brasil. Tá bem? Então o aluno, ele tem muita base para falar sobre que não há golpe, há um processo previsto há décadas no Brasil. Curiosamente, a proposta de intervenção, ela é muito parecida com aqueles que defenderam a tese contrária. Por quê? Porque o aluno também tem que clamar para a manifestação popular. E, por favor, não nos restringamos à manifestação em redes sociais, porque elas atingem uma parcela ínfima da população brasileira, né? O que realmente seriam os movimentos de bairro, os movimentos de partidos. Esses, sim, agora em efeito contrário, devem apoiar aqueles que estão estão movendo o processo de impedimento, porque eles têm a representatividade para isso, né? Então, mais uma vez, o aluno teria que falar da representatividade daqueles que movem a ação contra a Dilma, né? E mostrado também sobre a importância do voto, para que ele realmente coloque no poder pessoas que tenham discernimento para julgar, né? Então, também aquele aluno que defendeu que há um processo legal de impedimento e não golpe, também pode dormir tranquilo, descansado, focado agora só no Enem e nos vestibulares que virão no final do ano, tá bem? Por fim, até suei, vou até beber água, vocês me desculpem. Por fim, quero falar para vocês sobre um movimento que existe no Alagoas, que é sobre a escola sem partido, também chamada de escola livre, né? Então, eu mais uma vez quero torcer, pedir, né, que esse tema não seja lido, interpretado e que notas não sejam atribuídas com base em paixões, né? Uma vez que a universidade convidou o aluno a fazer um tema como esse, que sejam aceitos os dois lados igualmente, né? O que deve ser verificado na redação? Se o aluno fez tudo aquilo que ela pedia, uma dissertação argumentativa, com coerência, com coesão, escrita em norma culta, obviamente, assim como o Enem propõe, respeitando os direitos humanos. Deve ser punido, sim, quem usar termos de baixo calão para se referir, seja a presidente afastada, seja aqueles que a julgam, tá bem? Nós não devemos partir para esse lado. O mau exemplo que nós vemos desses representantes não pode se estender a nós temos que ter esperança. Nós temos que ter esperança em que pessoas possam debater, discordar civilizadamente, sem paixões, né? Então, assim também a gente torce, e eu acredito que é isso que vai acontecer.
Teve gente ligando para mim chorando. Eu não sei se eu escrevi o que eles queriam que eu escrevesse. Gente, a Nemate é uma instituição séria, né? Não vamos presumir que haverá um direcionamento na correção. Nós temos que ter escola sem partido, né? Nós temos que ter vestibular sem partido. E eu acredito que seja o caso, tá bem? Muito obrigada, foram 30 minutos e 14 segundos aí de gravação. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, né? Porque senão vai ficar muito tempo. E mais uma vez espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou, daqui uns 15 minutos, eu vou coletar aí umas 3, 4 perguntas que o pessoal deixar em box ou aí na timeline mesmo. E eu volto ao vivo respondendo, tá bem? E se não tiver pergunta nenhuma, vamos dormir com a graça de Deus em paz e sabendo que vocês fizeram o possível, tá bom? Um grande abraço, até mais.